o ponto número 19, que é uma petição, a petição 520 de 2023, de José Santiago Alviter Rueda, da Espanha, e que intervém em nome do Comitê Intercentros CRTVG sobre uma alegada infração aos serviços à Diretiva dos Serviços Audiovisuais em Espanha. O peticionário está na sala. As boas-vindas aos peticionários. Seguiremos o processo seguinte. O peticionário poderá fazer a sua apresentação à petição em 5 minutos. Decidirá sobre o que irá fazer. Depois a Comissão irá tomar a palavra e teremos uma discussão entre os membros e, no final, o peticionário também pode fazer um resumo de 2 minutos. Mas para já, o peticionário pode tomar a palavra durante 5 minutos. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Señoras e señores deputados, obrigada pela oportunidade para trazer a esta sede a situación que estamos a viver desde há anos na Corporación Radio e Televisión da Galiza, os meios públicos do noso país. O Comité de Empresa da CRTVG vem denunciando a continua violación dos principios deontolóxicos da profesión xornalística e que já foran alvo de denuncia por parte das traballadoras a través de iniciativas como o blog Eu Non Manipulo ou Defenda Galega, que vía web e redes sociais vem denunciando centos de casos de manipulación e silenciamento das informações, ven como incumprimento da Lei de Meios Audiovisuais da Galiza, dende a súa aprobación há já 13 anos. Desde a designación do actual director-xeral da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, en 2009, e das sucesivas equipas directivas nomeadas por ele, a manipulación informativa é unha constante, como se pode ver nos casos relatados na nosa denuncia perante esta Comisión das Peticións, dos quais agora exporemos algúns sucintamente. Next. En abril de 2017, o Comité de Empresa da CRTVG e o Colexio Profesional de Xornalistas da Galiza outorgaran o seu abrigo ao xornalista Luís Quintas após a denuncia que fez da manipulación da súa información con a retirada dunhas declaracións críticas con a Xunta da Galiza, en cuanto se manteve a súa locución, comprometendo a dignidade e a imaxe profesional do xornalista. Next. En maio de 2018, a información na CRTVG referida á sentenza da Audiencia Nacional sobre o caso Gürtel omitiu os detalles da condenación do Partido Popular e o pasado de dos condenados, Pablo Crespo, como secretario de organización do PP galego. Aliás, as instruccións da Dirección de Informativos foran que o vídeo da sentenza debía durar no máximo 50 segundos. A información emitiuse na segunda metade do informativo, pasada meia hora. Next. En agosto de 2018, o programa Bos Días da TVG entrevista o presidente da Fundación Francisco Franco para dar a coñecer a súa opinión sobre a sumación dos restos do ditador dos Valles dos Caídos, prestes a aprobar o goberno español. Next. Tamén, en setembro de 2022, os informativos da CRTVG informaran dun acto pelas vítimas do franquismo en que reproducían unha pregunta dun canal de YouTube de ultradereita alleia ao acto. Next. En febreiro de 2023, a dirección da Radio Galega obriga a xornalista a modificar unha noticia sobre o IPC a salientar a inflación na Galiza superior á do Estado. O xornalista negouse a modificala porque non había cualquier dado incorrecto. A noticia acabouse emitindo manipulada pela propia dirección da radio. Algúns días despois, o redactor foi transferido da Radio Galega para un programa de Fes Divers do día na Televisión de Galiza. Next. As ameazas de aberturas de procesos disciplinares a traballadoras e traballadores críticos con as decisións directivas son habituais na CRTVG. En maio de 2022,
o Tribunal Superior de Justiza da Galiza condenou a CRTVG por vulneração de direitos fundamentais a raiz de um expediente sancionador a um dos seus jornalistas, Carlos Jiménez. O Tribunal considera provado que se abriu o expediente pela sua participação ativa nos chamados verdes negros, os protestos das traballadoras contra a manipulação nos meios públicos galegos, vulnerando a sua liberdade de expressão. Next. Em janeiro de 2024, um mês antes das eleições ao Parlamento Galego, a Junta da Galiza tenta silenciar o impacto dos sacos de peles caídos ao mar procedentes do barco Tucunau e que começaram a chegar em meados de dezembro à costa galega. Os informativos da CRTVG seguem a linha informativa ditada pelo governo galego, relegando nos primeiros dias a informação até passados 30 minutos do telejornal e sem dar voz ao setor pesqueiro ou associações ecologistas. Next. Nas semanas prévias à realização das eleições galegas, a programação da CRTVG sofre um alinhamento com a estratégia eleitoral do PP galego, afetando não só os informativos, mas também programas de entretenimento que dão visibilidade ao candidato popular à presidência da Junta. Next. O plano de cobertura eleitoral da CRTVG reduz em 40% o tempo dedicado à informação da campanha e elimina os competidores do PP do debate de candidatos emitido pela televisão de Galiza, nomeadamente o Grupo Vox. A Junta Eleitoral Central obrigou a modificar este plano de cobertura pela redução de tempo de informação política. Next. A informação sobre o debate nos informativos do dia seguinte no telejornal também se alinha com o argumentário eleitoral do Partido Popular. Next. Todas estas manipulações de informação e represálias contra as trabalhadoras a dissentirem da linha informativa da direção da CRTVG levaram a diversas mobilizações nos últimos 5 anos, apoiadas pelos trabalhadores que cada sexta-feira vistem a camisola negra para denunciar a manipulação e também apoiadas pela sociedade galega e por organizações jornalísticas de toda a Espanha e até internacionalmente. Dirigimos-nos hoje também às instituições europeias através desta queixa para solicitar que sejam implementadas medidas para garantir o cumprimento da Lei de Comunicação Social e da liberdade de expressão e informação. Boa tarde. O contexto xurídico-político en que se produz a manipulación informativa comentada pela miña parceira Andrea é de manifesto incumprimento da Lei 9/2011 de 9 de novembro dos meios de comunicación audiovisual da Galiza. O obxectivo desta lei, referido na parte expositiva, é reforzar a independencia da Corporación Radio e Televisión da Galiza a respeito do Poder Executivo, a fin de garantir os valores do pluralismo, veracidade e acceso e contribuir así á formación dunha opinión pública informada. Para iso, a lei dispón dunha serie de medidas que quase 13 anos despois fican sen cumprir. Nomeadamente, a eleición do director xeral polo Parlamento da Galiza por maioría de 2/3 en primeira votación ou, se non se alcanzar esta, en segunda votación por maioría de 3/5, de modo a atingir a xestão do director xeral maior independencia e profesionalismo. 2. O desenvolvemento e concreción dos contratos programa a aseguraren por períodos de 3 anos os recursos financeiros adecuados e estáveis que debe disponibilizar a Comunidade Autónoma da Galiza para compensar a corporación pola prestación do servizo público de radio e televisión. 3. A aprobación do Estatuto Profesional e o Consello de Informativos como entidade interna de participación dos profesionais da información da corporación,
a fin de velar pela independencia e pola veracidade e obxectividade dos conteúdos informativos. Cuarto, o direito de acceso dos grupos sociais e políticos representativos como institución destinada a garantir de forma regular e sistematizada a participación democrática da sociedade galega. Quinto, a aprobación da Lei de Criación da Autoridade Audiovisual, entidade de regulación independente responsável pelo control do cumprimento da normativa audiovisual. As garantías mencionadas están recollidas no artigo 5 do Regulamento Liberdade dos Medios de Comunicación Social recentemente aprobado pelo Parlamento Europeo. Esta norma é obrigatoria e directamente aplicável en todos os Estados membros. É a nosa petición, por tanto, instar o seu cumprimento no caso dos medios públicos de comunicación audiovisual da Galiza como condición necesaria para por fin a manipulación informativa e resguardar a cualidade da propia democracia. Obrigado pola atención dispensada. Boa tarde. Ja, vielen Dank und ich habe Sie extra beide. Muito obrigado. Deixei-os falar os dois. Em favor da petição, infelizmente gastamos mais tempo do que seria esperado, mas agora daríamos a palavra à Comissão durante 10 minutos. Sabina Soskova e Carlos Pérez Maiers estão na lista. Não sei se vão falar os dois, só vai falar um. Dou a palavra à Comissão. Boa tarde. Só um minuto, por favor. Ich habe nochmal den Hinweis bekommen. Also Bom, recebi a informação. Bom, eu não percebi. Diz o Presidente que lhes foi indicado que trabalharam em galego e que não obteve interpretação. A cabine portuguesa corrige e diz que a intervenção foi em português, não em galego. Não houve em espanhol? Não houve interpretação do português para espanhol? Mas não era certo totalmente português. Não era espanhol, mas não era absolutamente certo como português. Posso falar português ou posso falar galego, que são línguas diferentes. Creio certo que eles estavam a falar português. E podem dizer os intérpretes, mas se é certo, não é. Pois é. Pois é, eu também falo português porque temos a possibilidade de ser bilíngues na nossa terra, de aprender muito melhor o português. gut, die Frage ist eine ganz andere. Bom, então a questão é outra. Agora está tudo percebido, então, percebemos o que foi dito como membros, ok? Então agradeço aos intérpretes, os colegas conseguiram ouvir a interpretação, muito bem, então daria a palavra à Comissão numa das 23 línguas oficiais da União Europeia. Dou a palavra à Comissão e pode falar a língua que desejar. Thank you. I'm Bulgarian, but I will speak English. I think it will be easier. Sou búlgaro, mas vou falar em inglês, que acho que será mais fácil. Queria-vos dizer
Hoje que foi recentemente aprovada a diretiva sobre os média audiovisual, que foi aprovada por Conselho e Parlamento o mês passado, e em particular queria-me referir à forma como se lida com os audiovisuais públicos, com o objetivo, relativamente aos serviços públicos de audiovisual, seria fortalecer a independência do funcionamento destes média e a sua independência editorial, e isto em particular do papel que é desempenhado por estes média para garantir a qualidade e a diversidade da informação. O que nós fizemos com as posições que nós agora temos e que cumprem os audiovisuais públicos, tem uma série de condições que eu enumerarei. Em primeiro lugar, temos o facto de os Estados-membros terem que garantir que, a partir do momento em que entra em vigor a legislação, que os serviços audiovisuais públicos são editorialmente independentes e que dão uma pluralidade de informação de uma forma imparcial e de opiniões ao seu público, sempre de acordo com o seu mandato de serviço público, tal como definido a nível nacional. A segunda salvaguarda, que também é muito importante, tem a ver com a nomeação e demissão de membros da administração e do Conselho de Administração dos Serviços Audiovisuais Públicos. O objetivo aqui é garantir a independência, como disse no início, mas alguns procedimentos têm que ser tornados claros para a nomeação e demissão destas pessoas, e estes procedimentos têm que ser não discriminatórios, transparentes e abertos. Uma outra salvaguarda que também é muito importante tem a ver com os recursos financeiros para os meios de comunicação social públicos, que têm que ser sustentáveis, previsíveis e adequados. Ora, uma outra questão que eu gostaria de mencionar, que tem a ver com o acompanhamento de todas estas disposições, o que nós temos na legislação é que os Estados-membros deverão ser responsáveis pelo controle de supervisão da aplicação destas disposições, e os Estados-membros terão que nomear autoridades ou organismos independentes, ou então outros mecanismos que sejam independentes de influência do Governo, para verificar o cumprimento das salvaguardas que acabei de enumerar. Espero que isto vos dê uma atualização adequada, como pedido pela Comissão das Petições. Obrigado. Gut, vielen Dank. Ich mache die erste Runde. Muito obrigado. Primeira ronda. Membros da Comissão. Em nome do PPE. Milan, em primeiro lugar. Presidente, e graças também a... Muito obrigado. Muito obrigado aos peticionários pela presença hoje nesta Comissão Parlamentar. A Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, bem, e a Junta da Galiza, que foi referido pelos peticionários, têm que respeitar a liberdade de imprensa, pluralismo dos meios de comunicação e a liberdade de expressão. O que foi explicado quanto à CRTV, bem, não parece que haja uma violação destes princípios. E as acusações de alegada manipulação, censura, falta de pluralidade na petição parecem-nos juízos de valor, opiniões que merecem todo o nosso respeito, mas que não contaram com o apoio total, através apenas de resoluções, organismos judiciais, com algumas exceções, repito. E não só. Em 2021, a provedora de justiça, a defensora do povo da justiça, recebeu um pedido semelhante, com argumentos semelhantes, e não dava razão à CRTVG. Não admitiu as alegações de alegada manipulação contra trabalhadores, limitação à liberdade dos trabalhadores, etc. E depois o Bloco Nacionalista e o PSOE, em 2009, nessa altura, a defensora do povo, a provedora, advertiu quanto à inclusão dos princípios de pluralidade. Mas, voltando à petição, as opiniões não estão apoiadas por decisões tomadas por entidades públicas e judiciais, e não me parece que refletem a posição da maioria dos trabalhadores. Segundo os dados da Telespon, estamos a falar aqui de 900 pessoas, mas o número dos trabalhadores participaram nas manifestações, nas sextas-feiras negras que foram referidas,
bem, nem chegam a 50%. São 5,5% da totalidade dos trabalhadores. Por isso, a minha opinião, não é um número avassalador. Quanto aos trabalhadores, as acusações dos trabalhadores que se manifestam, a maior parte dos tribunais retiraram valor às queixas. Segundo as autoridades, bem, devemos ter em conta a participação nas manifestações. Só há uma sentença que foi aqui mencionada do Sr. Jiménez quanto à violação dos direitos fundamentais de um trabalhador. Por outro lado, como disse muito bem a Comissão na sua resposta e no comentário, a União Europeia tem uma competência muito limitada. Porque o Protocolo 29 sobre o sistema de radiodifusão pública reconhece a liberdade dos Estados-membros para definir, organizar e financiar os meios públicos. A Comissão afirma que são as autoridades nacionais que devem investigar estes casos individuais. Já agora, em Espanha e na Galiza, temos a figura do defensor do povo e os tribunais, que deram razão à corporação e retiraram valor às muitas das alegações apresentadas pelos peticionários. E na CRTV temos uma lei de 2011 que regula os meios públicos de comunicação audiovisual. Foi aprovada de forma maioritária e contou com o apoio da Comissão Permanente do Parlamento Galego. É um sistema que é muito semelhante à nova legislação europeia sobre a liberdade dos meios de comunicação. É uma legislação que define que os meios públicos devem ser nomeados de forma transparente, aberta, sem discriminações. Agora, quando falam aqui de manipulação na CRTV, penso que é vergonhoso aquilo que está a acontecer com a televisão pública espanhola, com a chegada do Sr. Sánchez ao poder. Houve um decreto que foi aprovado, temos 3 presidentes em 3 anos, e agora, presidente da Rádio e Televisão Galega é uma conhecida militante socialista. Termino. A televisão galega é canal líder na Galiza. É um canal autonómico mais visto em Espanha. E segundo o SIS, esta merece a confiança de 81,9% das pessoas que veem notícias com frequência. Por isso, há um apoio das audiências e um grande apoio da parte do público. E assim, perante este meio manipulado, o manipulador imparcial, bem, não é esta a realidade. Concluo. Não há fundamento para esta petição. Penso que também há aqui um viés político muito claro e não podemos pôr em causa a boa fama da rádio e televisão pública galegas. E não devemos dar seguimento a esta petição e pedimos que seja encerrada. Vielen Dank für die SD. Spricht jetzt. Muito obrigado. Agora, em nome da SD, Nicolás González Cesares. Gracias, presidente. Obrigado, Presidente. Esta queixa está em causa a dignidade. Estamos a falar da dignidade dos jornalistas. Jornalistas que querem trabalhar, cumprir as suas normas e princípios éticos, fazendo o seu trabalho, e não os deixam. A administração da televisão galega não os deixa trabalhar. Ficou claro recentemente, mas também nos últimos anos, desde que o Sr. Feijó chegou ao governo da Junta da Galiza e continua com o Sr. Rueda. No debate, nas últimas eleições na Galiza, houve uma denúncia de uma manipulação vil para estender o tapete ao candidato do PP. E houve uma denúncia. E eu disse claramente, foi um puxão de orelhas à direção da televisão, porque estava a ser retirado tempo aos outros partidos políticos no debate político. E tudo no decurso de eleições democráticas. Por essa razão, agradeço aos 2 peticionários que estão aqui e temos que denunciar a situação na televisão galega. É uma tragédia. Por isso é que há manifestações, há as chamadas Sextas-feiras Negras, e são os jornalistas que dão a cara. Dão a cara, atrevem-se. De 55 profissionais. São aqueles que dão a cara, com o apoio de muitos, que já não podem dar a cara, porque já não integram a TVG. Também há denúncias de assédio laboral. Bem, não são as melhores normas
para que se esteja a defender a liberdade dos meios de comunicação. Onde eu vivo, na Galiza, não há nem garantias nem controlo. Por isso, no meu grupo, vamos pedir que esta petição se mantenha em aberto e que siga os seus trâmites. O PP, a PPE e outros grupos da direita e os seus parceiros da extrema-direita, eles gostam muito de chegar aqui ao Parlamento Europeu e falar da Venezuela, a manipulação dos meios de comunicação. Mas, a sério, eu vejo que a maior manipulação dos meios de comunicação, aquilo que o PP quer defender, é aquilo que está na televisão da Galiza. Ainda bem que no governo, em Espanha, o controle é diferente e sabemos o que é que está a acontecer a sério. E não agora com uma manipulação gritante, denunciada, e há anos que denunciamos esta violação. Por isso, ainda bem que a televisão galega vai estar verdadeiramente aos interesses de Bem, e todas as galegas e os galegos sabem que há aqui Ainda bem que é esta a realidade. Ainda bem que esta petição foi aceita e, de uma vez por todas, temos que dar voz a estes jornalistas que apelam à dignidade e que querem trabalhar. Muito obrigado. Vielen Dank. Muito obrigado. Em nome de Renew não vejo pedidos de palavra. Em nome dos Verdes, Ana Miranda. You speak. Muito obrigada, Presidente. Quero dar a benvida aos representantes do Comitê de Empresa da CRTVG, a Corporación da Radio e Televisão da Galiza, o meu país. Depois de que a súa primeira denuncia desaparecera na pasada legislatura, depois de que se tentara pela Presidenta, pelos grupos da dereita e extrema dereita que esta denuncia non fora vista no Parlamento Europeo, finalmente, e por xustiza, aquí están os traballadores e traballadoras dos meios públicos galegos. Benvidos. Quero aproveitar para saudar a Defende a Galega, grupo que cada sexta-feira, dende hai 307 semanas, 307, nos venres negros, nas sextas-feiras pretas, denuncia centos de casos de manipulación e silenciamento informativo, de falla de imparcialidade informativa e de vulneración dos dereitos do traballo. Tamén o BNG, o meu partido, e eu, como eurodeputada galega, sofremos eses ataques e mentiras que atentan o delito de honra, ocultando o noso traballo na Eurocámara, mesmo cuestionando o Parlamento Europeo. Viuse na recente campaña electoral de galega de febreiro, onde chegaron a situacións absurdas e discriminatorias. Houvese, cando lle dan máis foco á extrema dereita no Parlamento Europeo, que há un partido con representación institucional como é o BNG. Por sorte, a extrema dereita na Galiza ten 0 deputados. A proba é que hoxe a Televisão de Galiza non está aquí presente. Esa tamén é a proba de manipulación. En nome do noso grupo parlamentar, toda a solidaridade con esta denuncia, coa luta incansável que levades os traballadores e traballadoras para ter uns medios imparciais. É moi grave o que sucede, como acaban de explicar os denunciantes. As situacións gravísimas. Moitos casos gañados xudicialmente, non como di o Partido Popular. Non están moito ben informados. Un escándalo que usaba xa o goberno do señor Feijóo e que agora usa o goberno do señor Rueda para ter unha radio e unha televisão ao servizo do Partido Popular no goberno. É iso que teñen, unha tele ao servizo do goberno. O goberno do Partido Popular na Galiza interfere, non há unha situación de imparcialidade. Impede que os medios de comunicación social públicos sexan utilizados para fins políticos. Saben quen dixo isto? O Parlamento Europeo, na resolución de marzo pasado. Por iso, solicito, en nome do noso grupo, que a denuncia fique aberta por ecuanimidade, para poder analizar con tempo na vindeira legislatura, xa que depois de ter sido adiada e das numerosas barreiras postas, contando ademais con o apoio do Servizo Xurídico do Parlamento Europeo que nos deu a razón de que esta denuncia tiña que ser debatida hoxe e debatida aquí,
Queremos que se teña en conta a nova legislación comunitaria que vai a durar aproximadamente 15 meses e que non haxa casos de novo de manipulación como que sucede na televisión e na radio do meu país. Basta xa de manipulación, seguiremos lutando e por iso consideramos que debe ficar aberta. Moito obrigada. Vielen Dank und für die... Muito obrigado. Em nome da CR, tenho agora a palavra a colega da Lápida Carrión. Muchas gracias, presidente. Obrigada. Senhoras e senhores deputados, eu vou apenas apresentar a posição do meu grupo do SER, ou seja, pedir que esta petição seja encerrada. Das war kurz und schmerzlos. Foi curto e vigoroso. Em nome da esquerda, colega Salas. Bueno, todo el apoyo. Obrigada. Muito obrigado. À peticionária e ao peticionário, penso que apresentaram e bem a situação de manipulação na televisão galega. Mas, como é conhecido, eu peço que esta petição se mantenha em aberto e eu diria, como disse a camarada Ana, que foi difícil, a direita e a extrema-direita tiveram bloquear. Há 2 reuniões, finalmente deram-nos razão, finalmente estamos a debater esta petição quando devia ter acontecido. Muito bem, eu comecei a trabalhar como deputado em janeiro deste ano e a primeira situação que tive que fazer face foi um bloqueio desta petição. E nesta comissão que devemos debater estas questões. Mas não me estranha nada a atitude do PPE, a televisão pública galega. Já o fez em Valência. Eu sou de Valência e aí sofremos a corrupção, a manipulação da televisão pública valenciana. Bem, e a televisão, a Rádio-Televisão Valenciana teve que fechar portas. Não sei se sabem, mas devido à presença do governo do PP em Valência, tiveram que fechar portas. E um último deputado do Parlamento Europeu reconheceu que foi um erro. Está nos meios de comunicação, PP e Canal Now. Era esse o nome do canal. Podem fazer uma busca na internet. Mas com o governo progressista que chegou ao poder, alterámos a situação. Mas o nível de dívida disparou e houve uma decisão tomada em tribunal e ficou claro que o PP estava a manipular a informação. Não me estranha nada que isto aconteça sempre que temos governos do PP e a manipulação nos governos. Gut, ich eröffne jetzt die zweite Runde. Muito bem, agora entramos na segunda ronda de intervenções, digamos. Primeiro, colega Strass do PPE. Sí, muchas gracias. Para decir que... Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, agora, quando se diz tudo o que faz o PPE é mau, tudo o que faz a esquerda é bom, bem, nem vale a pena responder, porque temos que abordar a coisa de outra maneira. Bem, eu estou a falar, se não se importa. O CRTV tem uma estabilidade na sua gestão, tem contas em ordem e tem posições de audiência de liderança. E atualmente é a televisão autonómica mais vista, com grande apoio social. Não há qualquer resolução ou decisão tomada por tribunal, nem qualquer outra decisão que apoie estas posições que ouvimos aqui. Não. Só há uma decisão de uma transferência quanto aos direitos. Quanto ao resto, não há mais. Eu peço silêncio, eu falei com alguma educação, sei que há nervos à flor da pele, mas a democracia obriga a esta situação. Mas não há qualquer apoio de uma decisão judicial ou relatório oficial. É uma opinião, um parecer, com um apoio minoritário, que eu até respeito, mas não tem um apoio de qualquer decisão judicial. Quando os senhores
governaram com o partido da senhora Miranda, com uma governação com o Partido Socialista, houve uma presença tão forte desse partido na televisão galega que o diretor-geral socialista da Galiza disse ao BNG que estava a entorpecer até limites praticamente insuportáveis o trabalho dos profissionais dos serviços dos meios de comunicação galegos. Ou seja, estavam a trocar acusações, aqueles que faziam parte do governo. Este era o modelo do seu partido. E nessa altura, a provedora de justiça, defensora do povo galega, disse que havia uma falta de pluralidade e objetividade da televisão no momento governado por esta coligação que diz que agora defende a pluralidade. Agora, a provedora de justiça, a defensora do povo da Galiza, respondeu a todas estas queixas com uma decisão favorável à administração e nunca alegou que houvesse manipulação. Por isso, a defensora do povo também não deu seguimento a estas queixas. Houve eleições recentemente na Galiza e não houve qualquer decisão da Junta ou da Comissão Eleitoral a pôr em causa a neutralidade. Muito bem. Reparem só quem é que respeita, quem é que não. Eu vou tentar continuar, se me permitirem. Como eu disse, a Comissão Eleitoral em 2009, bem, houve 12 reprovações da tal Comissão Eleitoral pela publicação de informações que não se coordenavam com a realidade. Houve estas transferências, houve uma decisão judicial, decisão esta que dá razão a esta queixa, mas quanto às outras, foi dada razão à administração, dizendo que não havia qualquer violação dos direitos fundamentais, com exceção de uma situação. Eu diria que no Parlamento, na última legislatura, falámos da TV3. E a senhora Miranda, na TV3, disse que não era competência do Parlamento discutir a neutralidade da TV3. Até tem piada. A TV3 foi alvo de 4 sanções da Comissão Eleitoral Central. E o canal 24 Horas catalão. E não só. Numa das decisões, das sanções, houve uma sanção dada à falta de neutralidade, pluralidade, transparência e manipulação informativa e tendenciosa de uma das jornalistas. E na TV3. O Conselho Audiovisual catalão relembrou que havia um desequilíbrio na presença dos jornalistas, dos analistas, e houve 4 sanções da Comissão Eleitoral e do Conselho Audiovisual. E parecia que não devia ser investigado e devíamos fechar o caso. Ainda bem que imperou o bom senso e deixámos a petição em aberto. Bem, quando havia sanções, pensavam que não devia investigar e agora que não há sanções e acham que deve ser feita uma investigação. O que está a ser feito é uma campanha de retirada de legitimidade do meio. E, aliás, no programa eleitoral do do partido da senhora Miranda, fala-se de uma corporação, entre aspas. E penso que esta Comissão das Petições não se devia dedicar a estas questões. A corporação tem sistemas internos de controlo e cumpre a 100% todas as normas de neutralidade e pluralidade. Funciona com plena autonomia e independência do governo da Junta, autónoma, e provou como é que, e ficou claro aqui, bem, vemos quando a televisão tem sanções, ou por outra palavra, quando governa o PP, quando não governa o PP, e para não falar da televisão espanhola, que tem à sua frente um militante socialista, e durante muitos anos foi notícia, devido à colonização da agência F. Temos um antigo secretário do Partido Socialista, ou no Conselho de Estado, Procuradoria, Embaixadas. Devia haver coerência nas propostas. Muito rapidamente a lista de oradores que eu tenho à minha frente. Die Greens, Frau Danzi, und dann wollte nochmal Kollege Miranda, würde ja bitten 1 Minute, die Erwiderung. Bom, a senhora Miranda ainda pediu mais 1 minuto, dei-lhe a palavra. Vou deixar falar. Bom, mas começamos com a senhora Oken.
Tem a palavra. Sim, houve um desentendimento. Foi um mal entendido. A senhora Miranda é que, como vai intervir uma segunda vez, é que terá 1 minuto. Tu não, tu falas ao mesmo tempo que as outras pessoas. O que acontece nessa comissão é que estamos tão acostumados com a política espanhola, de maneiras diferentes, mas sempre da mesma forma. Mas eu devo dizer que não ouvi ninguém dizer, ou seja, comentários da esquerda. E eu estou a ouvir. Eu penso que essa questão é muito importante. Discutimos essa questão várias vezes. Alguns já devem se lembrar. Tivemos um caso importante da imprensa italiana. O que aconteceu com a imprensa italiana? Houve uma votação. Acho que também na comissão e em plenária, que foi chocante, porque aceitou-se que uma pessoa podia ter o controle total da imprensa. E foi impressionante ver um exemplo de parcialidade. Penso que a comissão deu uma boa resposta a essa petição em dezembro de 2023, e penso que todos devem ler a resposta, porque defende a pluralidade, pelo menos ou seja, nos meios públicos e financiados com fundos públicos. Pelo que eu percebi, vocês têm problemas na Galiza. E, para mim, eu sigo o trabalho das instituições em muitos países. Já tentei pará-la várias vezes. Só queria dizer que penso que devemos alargar a perspectiva e temos que ver o que acontece nos Estados-membros quando temos meios públicos que é controlado por um governo. E não é possível, os jornalistas não conseguem fazer o seu trabalho. Acho que muitos estamos preocupados com o que acontece com o debate público, no foro público. É difícil investigar o que é dito, o que está a acontecer, e espero que mantenhamos essa petição aberta, e temos que criar uma norma de ação. Não me canso de salientar aqui nesta comissão devo dizer que se podem consultar outro caso que foi debatido aqui na Comissão das Petições. E ficou claro o que aconteceu. Não li as investigações deste ano. Penso que o peticionário alegou é convincente. Espero que a petição permaneça aberta e o próximo parlamento controle para que a Comissão das Petições não esteja em mãos de nenhum partido. Obrigado. Dou a palavra. Muito obrigado à senhora Auken, que relembrou agora mesmo a utilidade do Parlamento Europeu para falar do monopólio da televisão italiana. Bem, a situação ainda não ficou resolvida, mas estamos a falar de uma questão que nos prejudica a todos. Devemos defender aqui um pilar fundamental da União Europeia, que é a liberdade de imprensa. Exatamente agora que estamos
em fase de aprovação do ato de liberdade dos meios de comunicação, é importante que estas petições se mantenham vivas. E agora, em Itália, há um novo deputado que já está à frente de grandes interesses económicos e é um deputado que está a comprar uma agência noticiosa das mais livres, a AGI. E agora os cidadãos europeus devem perguntar-se porque é que devem ir às urnas e votar para uma Europa que não conclui dossiês que já foram aprovados pelo Conselho e o Parlamento. Eu peço que a Comissão das Petições seja um espaço onde podemos manter vivas estas questões e manter uma discussão com um impacto nos direitos fundamentais das pessoas. E a liberdade de imprensa, de opinião, de expressão, é importante e não pode ser posta em causa. Eu peço que se mantenha aberta esta petição. Ja, und Kollege Miranda, speak 1 minute. 1 minute, okay. I will close it. Colega Miranda, só um minuto, por favor. Presidente, vejo que a señora Estarás leu o programa do Bloque Nacionalista Galego, o segundo partido político na Galiza, non sei se o sabe, aumentando votos. Vexo que leu o programa do BNG, pronuncio de novo, BNG, Bloque Nacionalista Galego. Por se quere oílo, podo repetilo, porque você non dixo máis que mentiras. Manda o Partido Popular de Galiza un escrito e você o que fai é ler. E pídolle, por favor, que non me volte a mencionar. Moito obrigada. Gut, vielen Dank. Ich komme jetzt zur Zusammenfassung. Normalerweise gibt Muito obrigado. Normalmente, eu tomei a nota de tudo. Eu vejo que há diferentes de opinião relativamente a esta petição da parte dos grupos. Relativamente também a se devíamos encerrar a petição, há a possibilidade de, quando há indecisão, de passar este ponto aos coordenadores. Desta vez não vai poder ser possível porque estamos no final do período legislativo e não vamos ter mais reunião de coordenadores no final da sessão. Portanto, encerra-se assim. A outra variante seria termos uma votação. Nós praticamos sempre uma pesagem dos votos com base no peso de cada grupo e seria isso que eu proporia. Perguntaria aos grupos como é que querem votar. Bom, o PPE quer encerrar a petição, certo? O SD gostaria de a manter aberta, correto? Sim, o SD manteria aberto, ok. Os verdes querem manter aberto. A SR quer encerrá-la. A esquerda quer manter aberta. Correto? Sim. Ok, manter aberta a petição. Se somamos tudo, os que querem encerrar e os que querem manter aberta, temos um resultado de 12 a 9 para o encerramento da petição. Esse seria o resultado hoje. Encerramos a petição e, se a discussão continuar, teria que ser na próxima Comissão das Petições. Um pedido de palavra, mas peço-lhe que seja breve. Vou a intervenir agora em espanhol. Vou intervir em espanhol para os senhores do Partido Popular que acabam de chegar para estarem em grande número na sala. Presidente, o senhor que sempre respeita os outros também, eu sou assim. Aqui estamos a ver uma manipulação, como já vimos, são argumentos que ouvimos que são totalmente inválidos.
há muitas sentenças, uma decisão da Comissão Eleitoral por manipulação, também refiro aos artigos 218 e 200. Não se trata de perder. A senhora não vive na Galiza e não sabe o que acontece. A senhora limita-se a enviar uma nota do Partido Popular, o senhor Rueda e companhia, e limita-se a contar mentiras, como sabem fazer perfeitamente. E, portanto, nós queremos uma televisão pública de qualidade e não queremos esta manipulação que vimos hoje, como está a ocorrer na Galiza. Aqui vemos a chegada, o desembarque de deputados a nível individual, porque, como conjunto, eles vêm simplesmente para defender essa manipulação. Obrigado. Ja, ich gebe noch mal jetzt das Wort der... Bom, devolvo a palavra ao grupo que quer encerrar a petição também durante um minuto. Isto para a ata, eu gostaria de especificar que a Presidente da Comissão desta Comissão Parlamentar fez a pesagem dos votos de acordo com o peso dos grupos e não estamos aqui a falar de preferências, sim, estamos a falar de relação de pesos de representação no grupo. Colega Mateu, um minuto e depois encerramos este ponto. E de certeza que no próximo período legislativo voltaremos a ter a oportunidade de falar destas questões do Estado espanhol. Sim, utilizo o meu turno. A democracia significa maiorias, respeito pelas maiorias e minorias. Houve maioria, eu respeito, às vezes perdemos, às vezes ganhamos. Ganhamos, mas não porque vimos aqui como um desembarque. Os senhores vieram defender a sua posição e nós viemos defender a nossa. Respeito o que defenderam e gostaria que respeitassem o que nós defendemos. Isso é a democracia. É um exemplo do que significa para eles a democracia. Esse presidente só pode ser mantido o que eles querem. Quando não conseguem, essa é a sua democracia. A televisão pública galega cumpre todos os parâmetros de pluralismo, neutralidade e objetividade. Foi confirmado pelo defensor público, o que não aconteceu com eles. É uma das televisões que acho que pode ser um exemplo de neutralidade, pluralidade e de direitos fundamentais. Muito obrigada. So, vielen Dank. Muito obrigado. Worden ist, dass wir jetzt schließen. So, ich begrüße dann, Entschuldigung, Sie haben der Petent hatte vorhin 5 Minuten Redezeit. Sie haben... Bom, os peticionários tinham 5 minutos para falar, em conjunto falaram mais de 10 minutos e por isso vamos dizer que utilizaram o período de resumo. Porque não são verdade, coisas que se disseram são mentiras. Ich war extrem gnädig. Bom, eu sou muito flexível. Tinham 5 minutos para tomar a palavra e os peticionários falaram durante 11 minutos. Que nós teve direito a réplica 5 minutos, que não foi. Estamos a ficar sem tempo, Vice-Presidente. Não, peço desculpa, já encerrei este ponto. Já ultrapassamos o tempo previsto e passaríamos para o ponto seguinte, o ponto número 20. No, sorry, it's not fair. President, they should reply because it's the right of every petitioner to reply in this committee. They need 2 minutes to reply to... Eles têm direito a ser 2 minutos para responder aos deputados do Partido Popular que não estão presentes. Mas não é justo. Os colegas abandonaram a sala porque eu tinha encerrado o ponto de ordem de trabalhos. Ich sag's nochmal. You didn't say it forehand. 5 Minuten Redezeit, 2 Minuten... Peter, you didn't say it forehand. Senhor Presidente, não tinha dito anteriormente que ele já tinha utilizado todo o seu tempo de palavra. Bom, eu continuo, diz o Presidente, continuo para o ponto 20. Okay, sorry, signatures against the construction of the biodigester for waste treatment. Presidente. Die Petenten sind anwesend und ich sage es nochmal auch hier, die Petenten haben das Recht,
5 Minuten ihre Petition einzuführen. Presidente, todos los peticionarios tienen derecho a responder 2 minutos, todos, se hace con absolutamente todos. ¿Quién puede hablar y quién no? E a regra dos... A cabine portuguesa pede desculpa, mas é impossível interpretar vários intervenientes ao mesmo tempo. Now, my dear, please don't. ¿En base a qué criterio no deja hablar a estos peticionarios lo que sí hablan los demás? Com base em que critério esses peticionários podem falar e não o resto? Por que é que estes peticionários não podem falar e o resto sim? Alguém pode me explicar? Com que critério? Com base em que artigo e em que norma? Bom, vamos voltar então no ponto 19, 1 minuto de tempo de palavra. A petição ainda está aberta porque o peticionário ainda não falou. Peço que seja aplicado a norma 218. Bom, nós tomamos uma decisão com base na votação baseada no peso. Eu, como Presidente... E, por lo tanto, pedimos a regra 218. Bom, porque não havia tempo. Bom, estão a exigir que os peticionários ainda possam fazer uma resposta. Então, eu estava a dizer que se os peticionários prometerem que só gastam 1 minuto, podem fazê-lo. Mas estão a retirar tempo ao próximo peticionário. Portanto, 1 minuto para fazerem a conclusão e apresentarem a vossa posição relativamente a este ponto. Os peticionários do ponto 19 podem ainda tomar a palavra. Rapidamente, não se pode dizer que são juízos de valor todos os casos que nós incluímos na denúncia na Comissão de Petições de Manipulação Informativa. A sentença, por exemplo, do caso Gürtel, que omite a condena ao Partido Popular e o pasado de Pablo Crespo como secretario de organización do PP son feitos, non é unha opinión, non é opinable, non é un xuízo de valor, son feitos. Estamos aquí, Andrea e eu, por decisión do Comité Intercentro da CRTVG, representamos a maioría das traballadoras e traballadores da CRTVG. A lei foi consensuada, mas non se cumpre. A lei tense que cumprir, dixemos, 5 puntos importantísimos para garantir a liberdade de prensa que non se están a cumprir dende o ano 2011 na Galiza. E creemos que somos representantes dos traballadores e traballadoras da televisión de Galiza, non da televisión española, de ningunha outra televisión, e denunciamos o que acontece na televisión de Galicia. E, por último, as audiencias, por moi boas que sexan, non poden justificar o incumprimento da lei. A lei está para se cumprir por todos, tamén polos membros do PP. Muito obrigado. E agora, já ouvimos a resposta. Então, por maioria foi encerrada a petição e passamos ao ponto 20. E daria as boas-vindas aos peticionários do ponto 20. Infelizmente, a cabine portuguesa interrompe agora as suas funções porque está prevista numa outra reunião e porque foi concluído o ponto para o qual foram trazidos a esta reunião. Muito obrigado. Und dann haben die Petenten nochmal das Recht, ein Summary zu machen von 2 Minuten. Aber die Bitte wäre, ich muss dann strikter verfahren, dass man dann bei der Vorstellung der Petition dann das 5-Minuten-Limit dann entsprechend einhält. So, zur nächsten Petition. Hearing